Play. Bom pessoal, aqui é o Jay e vou falar aqui agora um pouquinho sobre as visual novels, né? O que são as visual novels? As visual novels nada mais são do que algum tipo de livro, né? Um tipo de leitura, um tipo de jogo que você vai clicando, vai lendo as informações na tela e a partir disso vai chegar num ponto do jogo que você vai ter que fazer uma escolha. Por exemplo, ou ir para a esquerda ou ir para a direita. No decorrer do gameplay ou da leitura, como você preferir chamar isso. Existem vários tipos de visual novels envolvendo desde ficção científica, como é o caso dessa visual novel, que envolve viagem no tempo, que é o Steins Gate. Existem várias outras também em inglês, como vocês podem ver, essa aqui é traduzida. Existem tipos de visual novel que envolvem batalhas, né, conflitos, mas tudo é leitura, você vai lendo e vai vendo as batalhas se passando. O efeito sonoro das visual novels são muito importantes para ter uma imersão do público, né? Porque ao contrário dos livros, as visual novels elas conseguem colocar, né, esse efeito sonoro. Ali, como vocês podem ver, algumas visual novels têm algum tipo de interação, como aquele celularzinho que o Okabe puxou. Então aí você consegue fazer algum tipo de interação diferente ali, até porque faz parte do roteiro, que é viagem no tempo, ele manda os e-mails pro passado. Então ele precisa desse celularzinho para mandar as mensagens pro passado. Mas voltando ao assunto, eu tava falando do efeito sonoro. Ao contrário dos livros, que as light novels que é seco, você é só leitura e imagina na sua mente, as visual novels são diferentes. A trilha sonora é muito marcante e precisa ser para ter o diferencial, né? E além disso, a parte visual, os gráficos são muito lindos, né? A maioria das visual novels são muito bonitas, o que difere também das light novels. Aqui agora é outra visual novel, né? Que é o Rewrite. Ela também é um pouquinho de ficção científica. Mas ali, tá vendo? As escolhas, você para em um local e você precisa fazer algumas escolhas. E no decorrer da gameplay, elas vão afetar o seu desenvolvimento. Como eu tava falando, Rewrite, ela é uma visual novel de um pouco de ficção científica, no qual o protagonista, né, que é o Kotaro, ele ajuda suas colegas de escola nos problemas que ela tem. E aí as visual novels, elas possuem várias rotas, né? E aí de acordo com a rota que você escolher, você vai ter um final. Por exemplo, se você escolher ajudar uma colega, você vai ter um final diferente se você ajudasse outra colega, entendeu? E no geral, as visual novels, elas não são muito conhecidas aqui no ocidente. É muito nichado, é muito Japão, né? O pessoal aqui não tem muita cultura, então é meio difícil vocês até encontrarem nas lojas virtuais. Então, até as traduções, vocês só vão encontrar as traduções dessas visual novels, podem ver, essa aí já está traduzida, mas vocês só vão encontrar através dos fãs, os fãs que vão traduzir para outros fãs jogarem. E como podem ver, essa aí, o Rewrite, ela é uma visual novel que possui batalhas frenéticas também, mas como podem ver, é baseada em texto, a história vai desenrolando na sua frente. Eu tô deixando rolar a leitura / gameplay para vocês terem uma ideia de como funciona realmente as visual novels. Agora essa aqui é o Narciso, que ela é de drama, praticamente drama ela inteira. Ela é bem curta, tipo de 1 a 2 horas você consegue fechar ela, mas ela é drama.
Então, se os japoneses matam até o cachorrinho pra fazer drama, imagina isso aí. A história, a menina ela é doentinha, né? E o protagonista encontra ela no hospital. E aí o drama dela desenvolve junto com esse protagonista. Vai conhecendo mais um ao outro. E não só esse Nerquizo, existem várias outras visual novels que são baseadas em drama, né? Acredito que o próprio Clannad, apesar da tradução dele não estar completa, o Clannad ele possui bastante drama. Possui uma carga de romance, mas possui drama. Além desse Nerquizo, né? Que ele é muito dramático, muito tipo, se você não segurar, você chora, mano. Porque ela é bem triste. Tem também aquele Planetarian. O Planetarian também é interessante, possui uma carga dramática legalzinha. Além dessas novels, né, tipo drama, ação, ficção científica, existem várias visual novels de terror também que são muito legais. Aí você imagina uma visual novel com efeito sonoro, aí você toma susto, é muito legal. Possui aquela atmosfera de terror, sabe? Então é genial. O trabalho que o pessoal lá do Japão faz é acima da média. Como vocês podem ver, essa visual novel aí, como ela é mais antiga, a resolução dela é menor, então eu tive que esticar ela bastante na tela. Mas na hora de jogar, a tela adapta. Então só a resolução que não vai ficar muito boa, né? Vai ficar uns pretos das laterais. Porque elas são antigas, elas costumam ser de 2000, por volta de 2000 até 2010. A maioria dessas aqui que eu vou mostrar foi mais ou menos nessa época. E até por isso elas possuem traduções. É muito comum você encontrar as visual novels mais recentes que não possuem tradução, porque não deu tempo ainda para as equipes de tradutores brasileiros, de fãs brasileiros traduzirem. Porque o mercado brasileiro, ele não é, de forma alguma, ele é especialista nesse assunto. Não existem traduções oficiais até onde eu sei. E visual novels, né? É a história, como eu falei, a história, né? O visual novel, uma novela visual, que no geral conta uma história que você vai escolhendo os caminhos. Mas não é só isso. Existem várias ramificações de visual novel. Um deles como eu posso dizer, é o eroge. Bom, pessoal, outro tipo interessante de visual novel que eu posso mostrar para vocês é o eroge. Existem vários tipos, um deles é o eroge. O eroge nada mais é do que uma visual novel comum. Você joga barra lê, escolhe os caminhos, mas no final você escolhe uma rota de uma das garotas das heroínas do jogo, né? No caso aqui, eu vou dar o exemplo do Fate. O Fate existem 3 rotas principais, no qual, numa dessas rotas, cada uma delas, você tem uma heroína, com a qual o protagonista vai ter uma interação amorosa. E no final das contas acaba sendo uma interação assim mais 18. Então eu recomendo que vocês tomem cuidado com isso. Estejam cientes disso, né? Mas ela possui muita história. Não é assim, tipo, descarado, não. É igual a visual novel. Você possui a história, você vai lendo e aí acaba tendo uma relação amorosa com a heroína. No caso do Fate, uma rota você vai se envolver com a Arthur e a Pendragon. Outra rota você vai se envolver com a Rin. E em outra rota você vai se envolver com a Sakura. Então, tipo, isso faz parte da história. E várias outras visual novels, barra eroge, nesse caso, dessa ramificação, elas
focam nesse tipo, né? Nessa tipologia. Na verdade, a maioria é desse jeito. As visual novels comuns são bem recentes. No passado, apenas os erogues eram que vendiam mais. Até porque a galerinha otaku curtia bastante. Essa aqui, o Fate, ele ainda não possui tradução completa, né? Por isso eu tenho ela em inglês. Mas ela é uma visual novel muito interessante. Fala sobre a conquista do Santo Grau, né? Que quem conquistasse o Santo Grau poderia fazer um pedido. Um pedido com poder ilimitado. Mas como ela é em inglês, então a gente ainda tem que jogar ela em inglês. Mas se não me engano, é a Mailworks que está fazendo a tradução dela. Aí como vocês podem ver, ali o Shiro invocou a Saber. E agora eles vão entrar para uma zona de batalha. Vejam só os efeitos sonoros. De espadas se cruzando. Isso é imprescindível nesse tipo de mídia, porque apenas a leitura deixaria muito maçante. Então aí existem essa trilha sonora para deixar mais épico, os efeitos sonoros das espadas se cruzando, como se você estivesse lá dentro mesmo, apesar das imagens serem estáticas, né? Porque isso não é uma animação. Mas ainda assim é bastante interessante. Vou deixar um pouquinho de gameplay aí rolando para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona. Olha que épico os efeitos. Se não me engano, essa visual novel aí, ela é dos anos 2000 para trás. Então a tecnologia para dar a sensação de movimento através do zoom é incrível. Passando aqui para a próxima, né, também é um eroge, só que é um pouco mais pautado pro suspense barra terror. Mas ainda assim é um eroge, você escolhe uma rota e vai ter uma interação amorosa com alguma protagonista. Só que ela tem uma carga maior de mais 18 do que as demais. Mas ainda assim a história é bastante envolvente, você fica vidrado na trama. Ela é bem antiga, e até por isso ela já possui uma tradução feita. A trama fala um pouco sobre um garoto, né, que vai para uma escola isolado do mundo para ter aulas lá. Só que quando ele chega nessa escola, ele percebe que a escola não é muito certa, né? Tem alguma coisa errada. E aí no desenvolver da visual novel a gente vai descobrindo o que é. Como vocês podem ver, algumas visual novels barra eroge possuem esse tipo de mapa, que é para você se locomover para poder fazer interações com o cenário. Então aí, por exemplo, você tem uma missão para fazer, você tem que ir em tal lugar. Aí você vai no mapa para fazer essa missão. Só que se você não quiser, você vai para outro lugar. Aí você pode ter outra interação. Então aí é como se fosse um mundo aberto. Você faz as decisões, as escolhas e vê o que acontece. É bem interessante. Eu realmente recomendo essa visual novel para vocês terem um gostinho de como que funciona as visual novels. As outras podem ser maçantes. Acho que Rewrite possui um sistema de mapas desse jeito e eu recomendo ele também. Mas essa aqui é bem interessante porque ela é simples. Você entende o funcionamento e você fica imerso na trama para resolver o que precisa ser feito. Então aí nessa parte do jogo ali, eu deveria fazer uma escolha de ou ir para a biblioteca
ou ir pro hall, né, pra enfermaria lá do Ishida Hall. Eu acabei escolhendo ir pra enfermaria. Aí eu teria uma interação com a enfermeira de lá. Ia seguir a história através da enfermeira. Mas, como já falei, é apenas point and click, né? Você vai clicando, a história vai passando, você vai lendo. E é isso, é como se fosse um livro com imagens e sons. Eu até pediria para vocês pedirem em algum lugar, em alguma loja, talvez a Steam e a GOG, que são as únicas distribuidoras que eu sei que fazem esse tipo de serviço, para trazerem traduções para esses produtos. Porque como é muito nichado, o pessoal não se preocupa muito com os fãs brasileiros. Pelo menos de maneira oficial. Então aí, o que acontece? Os próprios fãs precisam fazer esse trabalho de legendar essas visual novels. Então, se vocês puderem ir pedir, né, na Steam, na GOG, para eles trazerem, seria legal. Essa aqui é o Diabo na Corda do Sol, eu acho, se não me engano. Ela é uma visual novel de tipo Gato e Rato, estilo Death Note. O cara e a mina fica tentando desmascarar o cara. E você tá na pele do cara, né? Você é o fugitivo. Então, você é o inteligentão. Então, você meio que tá dando um golpe. Você tá tentando enganar. Tipo, é isso. A visual novel é um eroge. E você tem várias heroínas que você pode escolher ter interação. Mas o foco principal é a história, que o cara é filho de um magnata, ele tem que administrar a empresa dele. E ele acaba fazendo alguns golpes e etc. Não vou dar tanto spoiler porque a trama vai bem além disso. Mas, se não me engano, nesse gameplay aqui, eu estava na rota da de cabelo preto lá, da inteligentona. Essa aí. E tava bem da hora, preciso terminar ela, ainda não acabei. Como podem ver, ela já possui tradução, novamente feita por fãs. Parece meio deslocado, né? Porque eu coloquei diálogos bem deslocados do gameplay. Talvez vocês não entendam o que está rolando. E até porque isso não é muito o objetivo desse gameplay. Porque senão vocês podem tomar spoiler. Isso não é legal, é mais para mim apresentar como que é o funcionamento das visual novels e como que funciona, né? Se vocês gostam ou não. Agora partindo para um novo tipo de visual novel, né? Esse é o tipo date sim. Ao contrário do eroge, que ele possui uma carga de história muito alta e apenas um envolvimento com uma heroína como secundário, no date sim o envolvimento com a heroína é o principal. Você é como se fosse o cara que quer pegar as minas. Então você tem que fazer algumas coisas, dar algumas respostas para conquistar o coração da sua amada, entendeu? Então você tem que escolher as escolhas certas para a moça gostar de você. Às vezes, dependendo da visual novel, por exemplo, você tem alguns status para upar. Então aí você precisa, tipo,
se você gosta da mina tal, você precisa ir na biblioteca, upar inteligência. Se for outra mina, às vezes você precisa ir na academia, upar. Ou então você precisa correr, ser atleta. Então aí varia muito o date sim, mas no final o objetivo do date sim é pegar a mina no final. Então, tipo, essa aqui é uma escolinha pra você se dar bem na vida, praticamente, com as minas, né? Pelo menos isso na visão dos japoneses. E assim, no geral, as histórias não são tão profundas, mas são coisas que aconteceriam no dia a dia, pelo menos lá no Japão. Eu achei bem assim plausível algumas histórias, no caso essa aqui, Sakura Season, se não me engano, eu cheguei em todos os finais, ou em quase todos. E achei bem interessante, mas vale ressaltar que você tem que ser mais 18 para jogar. Porque tem algumas cenas de interação amorosa, né? Mas no geral, ela é interessante, ela é legalzinha. Tem um pouco de história por trás, mas não é o objetivo principal. No caso, essa Sakura Season, você tá numa escola normal, comum, e você vai tendo interação com as colegas de sala, né? Você vai frequentar o clube delas, da que você escolher. E nisso vai... as escolhas que você vai fazendo vai te direcionando para um final com uma delas. Se você for muito ruim, você pode acabar sem ninguém. Isso é o bad ending, né? Eu preciso falar um pouco disso, né? Que as visual novels possuem vários finais. Os finais bons, os finais verdadeiros e os finais ruins. Os bons é o perfeito, você fez tudo perfeito. Os bons e os normais, né? São os que acontecem realmente, o que o autor escolheu como canon. E o bad end é tipo, você morreu. Você morreu, você ferrou com a missão, etc. Como vocês podem ver, ali eu acabei de escolher em qual clube que eu queria dar uma olhada. Então com certeza eu ganharia alguns pontinhos com essa mina aí. Mas voltando um pouquinho para os finais, são vários finais, tanto que tem um valor de rejogar, né, as visual novels. Bom, então é isso, pessoal, e eu vou ficando por aqui. E é isso. Deixa o like, se inscreve e eu tô aqui para ajudar, né? Ajudar e me divertir no processo. Falou!